Já imaginou estar em um grupo de pessoas e aí algo acontece e de repente cada um de vocês, um por um, começa a morrer? E se você estiver em um grupo de jovens, festeiros e não virgens, suas chances de morrer são maiores ainda. Muito provavelmente você já deve ter visto essa história em um ou milhares de filmes por aí, e é exatamente isso que caracteriza um filme slasher. Geralmente há um assassino mascarado por trás desse grupo de jovens, como por exemplo em Sexta-feira 13, Pânico, Halloween, mas há também casos em que não há a presença de um assassino humano físico, e sim alguma outra coisa que está atrás desses jovens ou desse grupo de pessoas, como por exemplo em Premonição, que o assassino é a própria morte. E o interessante é que apesar desses filmes trazerem sempre uma premissa meio batida e possuírem fórmulas prontas, muitos fãs do horror amam o subgênero do slasher, assim como eu, e até hoje vários filmes incríveis ou simples filmecos que também têm o seu valor são produzidos todos os anos. Eu notei que há mais ou menos uma década, principalmente de 2017 pra cá, o slasher ele tem entrado em alta e por isso eu decidi trazer uma lista aqui pro canal com 30 filmes de terror slashers lançados nessa última década e que você precisa assistir. Eu sou a Júlia, sejam bem-vindos ao canal, e para cada ano dessa última década, ou seja, de 2015 até 2024, que totaliza em 10 anos, eu vou falar de 3 filmes de terror slasher lançados em cada um desses anos, que valem muito a pena e que merecem a sua atenção. Começando por 2015. Terror nos bastidores, The Final Girls. Uma menina do ensino médio fica de luto após a morte da mãe, que era atriz de filmes de terror quando jovem. De repente, a garota acaba se vendo presa junto com seus amigos dentro de um desses filmes, em que ela, além de reencontrar a mãe, precisa lutar para sobreviver, pois é um assassino à solta. Essa opção é ótima para quem é fã de filme de terror e comédia e gosta de um roteiro criativo bem construído. Corrente do Mal, It Follows. A jovem Jay, interpretada por Maika Monroe, leva uma vida tranquila até que certa noite ela se relaciona com um menino bonito, mas nada inocente, que passa para ela uma assombração maligna transmissível sexualmente. E o único jeito de se livrar dessa maldição é se relacionando com outra pessoa. Considerado por muitos como um filme que consegue ser assustador de verdade, essa história te prende do início ao fim enquanto você acompanha Jay e seus amigos tentando resolver essa situação e fugir da entidade. Green Room. Um rolê de punk vira de cabeça para baixo quando um grupo de skinheads comete um assassinato numa casa de show. Agora, os jovens de uma banda que testemunharam o crime se tornam o novo alvo desse grupo extremista e lutam para sobreviver, refugiando-se em uma sala verde do local. Um filme frenético com uma atmosfera de tensão inacreditável que vai te deixar apreensivo enquanto assiste e talvez até depois de os créditos rolarem. 2016. Hush, a morte ouve. Uma mulher surda vive isoladamente numa casa no meio do nada. Certa noite, um homem mascarado começa a rondar sua propriedade e a ameaçar a personagem, que entra numa luta delirante pela sobrevivência. A narrativa é basicamente isso, uma briga de gato e rato muito bem construída que mostra o quanto o simples pode ser efetivo e, nesse caso, extremamente assustador. Terrifier. Duas jovens belas e bem vestidas estão à procura da melhor festa de Halloween. Elas entram em uma lanchonete e lá conhecem Art, o palhaço, que de início parece inofensivo, mas tudo muda quando elas o encontram novamente em outro local mais tarde e descobrem que ele é um palhaço assassino. É bem o que dizem, ninguém sabe como tá a mente do palhaço. Com apenas 1h20 de duração, este slasher consegue imergir o espectador dentro da história, que entrega exatamente o que promete, um filmeco divertido para fãs de slashers e palhaços. The Belko Experiment. Os empregados da empresa Belko estão normalmente cumprindo suas demandas, demandas... Tá com muita demanda na empresa. Até que uma voz misteriosa começa a se comunicar com todos eles e obrigá-los a participar de um jogo sádico. Conforme as horas passam, o caos toma conta do local, com os funcionários lutando para sobreviver. Seguindo uma base que lembra bastante de Jogos Mortais e outros filmes de terror envolvendo jogos macabros, este filme, que merecia mais reconhecimento, é uma ótima opção para quem curte filmes de terror nessa pegada. 2017, A Babá. Cole é um menino de 12 anos e em determinada noite ele descobre que sua babá, interpretada pela Samara Weaving, faz parte de um culto satânico que está agora na sua casa. Cole percebe que precisa fugir do local antes que se torne o próximo sacrifício do grupo. Podem dizer o que quiserem desse filme, mas não podem negar o quanto ele é divertido, além de contar com personagens que, apesar de fazerem parte de um culto satânico, são bem carismáticos e engrandecem ainda mais essa obra. A Morte Te Dá Parabéns. Uma estudante universitária vive constantemente de mau humor, mesmo no dia do seu aniversário. Universitária de mau humor nunca nem vi. Contudo, perto da meia-noite, ela é assassinada e na manhã seguinte
acorda dentro do mesmo dia. Sim, ela está presa em um looping temporal que sempre termina com ela sendo assassinada no fim da noite. Agora, a menina terá que descobrir quem está por trás de querer matá-la antes que ela morra de verdade ou fique presa no tempo para sempre. Quem ainda não conferiu este aqui está perdendo tempo. Na minha opinião, um dos melhores da lista até agora, leve e divertido, mas também tenso e misterioso, com uma ótima resolução final. Tragedy Girls. Outro slasher com comédia, este filme de baixo orçamento mostra duas meninas do ensino médio obcecadas por crimes e mortes e que possuem um canal online só sobre isso. A fim de alcançarem a fama, elas metem o terror na cidade pacata em que moram e começam elas mesmas a cometer assassinatos de forma desenfreada, contando com nomes no elenco como Jack Quaid de Pânico e Acompanhante Perfeita e Josh Hutcherson, um divo de Jogos Vorazes. Essa produção não passa de um filmeco feito com pouco dinheiro, mas que principalmente da metade pro final compensa bastante. 2018. Verdade ou Desafio. Um grupo de jovens viaja para o México e lá um menino que conhece a personagem da Lucy Hale sugere que o pessoal jogue verdade ou consequência. O jogo desperta uma força maligna que força os amigos a compartilharem segredos sombrios e se manifesta neles através de um sorriso macabro. Se eles não falarem a verdade ou cumprirem os desafios, eles morrem. Por mais genérico e bobo que este filme seja, na minha opinião, vale assistir pelo entretenimento mesmo, se você gosta de slash. Halloween. O primeiro filme da franquia nas mãos de David Gordon Green ignora todas as sequências de Halloween e segue o enredo considerando apenas o original de 1978. 4 décadas após escapar do Michael Myers, Laurie Strode precisa confrontar o assassino mascarado mais uma vez, que fugiu de uma instituição. Entretanto, agora ela está preparada para enfrentá-lo. Simples, mas tenso e bem executado, a obra foi em geral bem aprovada pelos fãs da história e segue sendo um dos melhores filmes da franquia depois do original. Parque do Inferno ou Hellfest. Ambientado em um parque temático, um grupo de adolescentes se torna alvo de um assassino mascarado durante a noite de Halloween. Contudo, as pessoas do local acreditam que as atrocidades fazem parte de um espetáculo e ignoram seus pedidos de socorro. Apesar de mediano, pode ser um bom passatempo que também conta com a presença de Tony Todd, que interpretou o misterioso William Bloodworth em Premonição. 2019. Casamento sangrento. Uma mulher se casa com um herdeiro de uma família que possui um império de jogos de tabuleiro. Sim, eles fazem fortuna com isso. Na mesma noite depois do casamento, ela descobre que precisa participar de uma espécie de ritual para as pessoas que entrarem na família. Um jogo será sorteado e todos eles deverão jogar. Contudo, aos poucos a brincadeira que parecia inofensiva se torna uma caça dessa família atrás da noiva, que luta para sobreviver. Mais do que um filme de terror com comédia, Casamento Sangrento consegue superar suas expectativas e proporcionar uma experiência incrível. Talvez não seja exatamente um slasher, mas a atmosfera dele se encaixa no subgênero e este não podia ficar de fora. Escape Room. 6 estranhos são convidados para participar de um jogo em uma sala de enigmas, ou seja, um escape room. Entretanto, o que eles não esperavam é que o jogo envolveria armadilhas perturbadoras e mortais. O mais interessante deste filme são as salas e os cenários, que abrigam desafios cada vez mais complicados enquanto os personagens se esforçam para continuarem vivos. Apesar de ter uma estrutura e roteiro básicos, o filme consegue ser criativo o suficiente para te prender até o final. A Casa do Terror. Dos mesmos diretores de Herege, a história mostra um grupo de amigos que encontram uma casa assombrada no Halloween. O local promete se alimentar dos medos mais sombrios de cada um deles e, aos poucos, uma brincadeira que parecia ser inofensiva torna-se uma realidade perigosa e mortal. Muitos acreditam que o final deixa a desejar, mas mesmo assim a história vale a pena pela construção incrível de suspense e tensão que ela possui. 2020. Freaky. No corpo de um assassino. Este aqui vai para todos os fãs, principalmente as meninas e mulheres fãs de Sexta-feira Muito Louca, comédia de 2005 com a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis. Seguindo a mesma base da obra dos anos 2000, imagine que você é uma menina tímida do ensino médio e por alguma força sobrenatural, seu corpo é trocado com o corpo de um assassino. É isso que ocorre em Freaky, filme maravilhoso de slasher e comédia, em que podemos acompanhar o ator Vince Vaughn interpretando uma menininha do colegial e a atriz Catherine Newton fazendo um assassino sádico de jovens. Como o assassino está no corpo de uma adolescente que ainda vai na escola, ele obviamente se aproveita disso para meter o terror no espaço escolar sem nem precisar de um disfarce. Quem ainda não conferiu não sabe o que está perdendo. A Babá, Rainha da Morte. O filme A Babá de 2017 já conseguiu entregar uma boa mistura de terror com comédia e sua sequência também oferece ótimas trufas. Aqui nós acompanhamos a volta do mesmo culto satânico na vida do Cole, agora mais velho e bem
preparado para enfrentá-los. O longa também conta com os mesmos atores principais presentes no primeiro filme, além de trazer a Jenna Ortega antes da fama internacional. Muitos podem não gostar dessa sequência, mas eu não nego que amei o caminho narrativo e as reviravoltas presentes na história. A caçada. 2 estranhos acordam sem saber onde estão após um apagão geral. De repente, 2 grupos desconhecidos por eles se reúnem em um local remoto e começam a caçar as pessoas por esporte, iniciando uma competição que vai muito mais longe do que se imagina, envolvendo temas ligados a teorias da conspiração. O filme possui uma crítica social bem clara que não chega a inovar muito, mas que consegue te entreter e colocar dentro da trama. 2021. Franquia Rua do Medo. Já adianto que esse ano foi um pouco mais fraco, mas essa trilogia de filmes produzida pela Netflix foi uma ótima surpresa para os fãs de slasher. A premissa é básica. Após uma série de assassinatos brutais, um grupo de adolescentes enfrenta uma força maligna que aterroriza uma cidade há séculos. Tentando subverter alguns clichês do slasher e trazendo pautas mais contemporâneas em seu enredo, os filmes miram na simplicidade e conseguem fazer com poucos limões uma boa limonada. É divertido e interessante e os atores que interpretam os adolescentes são adolescentes de verdade e não adultos de 30 anos. Slumber Party Massacre. Inspirado no original de 1982, este remake segue Dana e um grupo de amigos em uma viagem para uma festa de pijama. Mas depois de problemas no carro, os adolescentes se abrigam em uma cabana isolada e aos poucos a diversão se transforma em terror após perceberem que terão de encarar um assassino mascarado no local. O filme é prático, vai direto ao ponto em um ritmo empolgante e dentro de um roteiro simples e sem muita enrolação, consegue entregar o que prometeu. Uma ótima opção para quem ainda não conferiu. Pânico na Floresta. A Fundação. Depois de muito tempo sem nada de novo, neste ano podemos finalmente apreciar a volta dessa franquia tão amada do slasher, seguindo uma direção totalmente inesperada para a história dos filmes. Um grupo de amigos parte rumo às trilhas dos Apalaches e quando se desviam do caminho, eles se deparam com uma misteriosa e macabra comunidade isolada. Por mais inovador que este enredo seja dentro do universo de Pânico na Floresta, o filme é tão diferente dos outros que não parece ter muito a ver com a franquia, apenas o título. Mas mesmo assim continua valendo a pena, além de seguir uma direção inesperadamente violenta que não é apenas física. O filme consegue criar cenários que vão te perturbar psicologicamente, então estejam avisados caso queiram assistir. 2022. Pânico. 2021 pode ter sido fraco pro slasher, mas 2022 veio com tudo. 11 anos após o maravilhoso e imaculado Pânico 4, a franquia ressurge quando uma nova onda de crimes cometidos por alguém atrás de uma máscara de Ghostface balança com a cidade de Woodsboro. Então, o que temos aqui? Uma sequência? Não. Um remake? Também não. E sim um reboot. Uma reinicialização da franquia de Pânico com novos personagens principais. Quando assisti pela primeira vez, não gostei tanto, mas na segunda assistida percebi como o filme usou a metalinguagem de forma bem inteligente mais uma vez e passei a amar essa obra, seus personagens e o desenrolar da trama, além da resolução também trazer boas surpresas em relação ao Ghostface. X, A Marca da Morte. Se tem um filme da trilogia inteira que também envolve Pearl e Maxine e que merecia estar na lista, este filme é o X. A história subverte vários clichês do slasher e ainda levanta algumas pautas importantes e atuais sem ser chato ou forçado, e sim usando delas para engrandecer o terror do enredo. Em 1979, um grupo de jovens cineastas e atores de filmes adultos, tirem as crianças da sala, decide rodar um filme pornográfico na zona rural do Texas. Eles escolhem como locação uma casa em um rancho isolado que pertence a um casal de idosos. À medida que anoitece, o comportamento desses idosos se torna cada vez mais bizarro e violento em relação aos jovens, cheio de momentos de alta tensão, medo, estranheza e gente pelada e gritaria. Esta foi uma ótima surpresa para o subgênero e, apesar de lançado bem no início da década, já causou um grande impacto cultural. Morte, Morte, Morte. Se há um filme nessa lista que representa bem o tal do jovem militante cronicamente online de classe média alta e que não tem muita noção de seus privilégios, este é o caso. Um grupo de jovens está dando uma festa em uma mansão no meio de uma ilha. Eles decidem iniciar um jogo de descobrir quem é o assassino e quem morreu, equivalente a um Cidade Dorme aqui no Brasil. Contudo, uma pessoa acaba morrendo de verdade no meio desse jogo e agora eles precisam descobrir quem está por trás disso. Sendo bem honesta, eu acho que o filme tem umas sacadas quase que geniais, mas a execução da história não funcionou tanto comigo. Mesmo assim, já pode ser considerado um dos grandes títulos slashers dos últimos anos e o final desse filme vai com certeza ficar marcado em você.
você. 2023. 16 facadas. Após 35 anos de sua primeira onda de assassinatos, um assassino mascarado retorna para fazer outra vítima. A jovem Jamie, de 17 anos, acidentalmente viaja de volta no tempo até 1987, determinada a impedir o assassino de começar a agir e descobrir sua identidade. Este slasher, que envolve comédia e viagem no tempo, consegue entregar tudo o que promete nessa história simples, mas extremamente divertida. Jogos Mortais 10. Superando todas as expectativas de que seria péssimo, a franquia interminável do Jigsaw retorna com força e qualidade em 2023 em um filme que se passa antes de outras histórias que conhecemos. Aqui acompanhamos John Kramer tentando sobreviver a uma doença terminal. Ele vai até o México em busca de uma cura milagrosa, mas depois de uma cirurgia, descobre que levou um golpe e continua doente. Dessa forma, Kramer decide se vingar de todos os médicos que mentiram para ele, dando início a um cenário de jogos macabros e violentos. Quem gosta dos primeiros filmes da franquia, que são de fato os melhores, vai curtir essa opção aqui também. Feriado Sangrento. Neste filme, que possui violência gráfica e entretenimento na mesma medida, o criador de O Albergue nos apresenta um slasher bem interessante com tema na Black Friday. Milhares de pessoas estão esperando por uma loja abrir no dia de ação de graças para compras em promoção. O caos é tanto que muitos acabam mortos, pisoteados e machucados em meio à abertura da loja. Dias depois, um assassino começa a matar outras pessoas que estavam presentes no momento, indo em busca de, óbvio, um grupo de jovens. Contando com várias cenas de morte bem criativas e seguindo uma fórmula que funciona, Feriado Sangrento é um ótimo slasher temático que precisa ser visto por todos que gostam do subgênero e sim, em breve teremos uma sequência confirmada. E agora vamos para o último ano, 2024. Abigail. Mais um slasher incrível que você deve assistir sem ver o trailer, fotos da produção ou ler a sinopse antes. Sério, não pesquisem sobre esse filme no Google nem em lugar nenhum antes de assistir. O que dá pra saber sem estragar a experiência é que um grupo de jovens criminosos sequestra uma menina de 12 anos, filha de alguém com muito poder e dinheiro. Eles a mantêm presa em uma mansão isolada e aos poucos o plano começa a ir inesperadamente por água abaixo. Dos mesmos diretores de Casamento Sangrento, Abigail traz vários atores incríveis como Melissa Barrera e Catherine Newton e consegue surpreender com sua narrativa absurda e instigante. Uma natureza violenta. Após 60 anos, um assassino chamado Johnny volta à vida graças a um incêndio na floresta. Para se manter vivo, ele começa a perseguir um grupo de jovens que estão de férias na região. E o diferencial do filme é que a história é contada pelo ponto de vista do assassino, então o que ele vê, a gente também vê. O que ele faz, bom, é como se a gente também estivesse ali cometendo os crimes com ele. Já ouvi muitos dizerem que o filme é muito chato por conta do seu ritmo, mas de repente você pode gostar dessa proposta. Strange Darling. Ok, esse filme aqui não é exatamente um slasher, apesar de lembrar um pouco de outras histórias de subgênero, mas confia em mim que esse caso é bem especial. Basicamente, temos aqui uma caça de gato e rato. Um date acaba tomando caminhos desesperadores e uma mulher foge do homem com quem ela saiu na noite passada. O longa possui qualidade técnica impecável e conta com sua narrativa de forma não linear. Com certeza, um dos melhores filmes de 2024 que você merece assistir sem saber muito antes. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado desse guia de filmes slashers lançados na última década. É óbvio que vários ficaram de fora, vários filmes muito bons. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nesse canal, se você acha que tem algum filme slasher que eu esqueci de citar. Fala pra mim qual é o seu filme favorito de slasher da última década, eu precisaria pensar pra responder essa pergunta. Mas enfim, é isso e até a próxima.